Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e na aula dessa semana a gente vai falar sobre a membrana plasmática. Essa aula corresponde à semana 2 do PET 3 de biologia do primeiro ano do ensino médio. A membrana plasmática, ela é formada por uma dupla camada de lipídios e ela envolve a célula. Aqui a gente tem uma imagem de uma fotografia, de um microscópio eletrônico que destaca a membrana plasmática de uma célula. Mas para isso facilitar o nosso estudo, a gente vai visualizar mais a imagem, uma imagem esquemática, um desenho dela. Como eu disse, ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, ou seja, uma bicamada fosfolipídica, é a mesma coisa. E ela forma uma barreira entre o meio intracelular para o meio extracelular. E os fosfolipídios, que fazem parte da membrana plasmática, eles possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. A cabeça, que é a parte hidrofílica, ela é polar, então ela tem afinidade com a água. E a parte hidrofóbica é apolar. Então ela é hidrofóbica, ela não possui uma afinidade com a água, ela repele a água. E na membrana plasmática nós temos as proteínas de membrana. Elas podem ser integrais, ou seja, elas atravessam a membrana plasmática, têm um contato tanto com a face intracelular, tanto com a face extracelular, ou elas podem ser periféricas, elas têm contato apenas com uma das partes da membrana plasmática. E elas têm diversas funções, como transporte, atividade enzimática, transdução de sinais, reconhecimento de células, ligação intercelular. Mas a gente vai ver isso mais a fundo nas próximas aulas. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a permeabilidade da membrana celular. Nós também temos as glicoproteínas e os glicolipídios, que são quando carboidratos estão ligados a essas proteínas ou a lipídios. E a função dessas glicoproteínas e glicolipídios é reconhecer células estranhas e células do próprio organismo e promover adesão entre as células. Nós também temos a presença de colesterol, que confere uma maior rigidez à membrana plasmática. E uma coisa interessante sobre a função das glicoproteínas e glicolipídios, que eu falei, reconhecer células estranhas e próprias, porque, por exemplo, se você tem uma célula no seu organismo e tem uma bactéria ou um vírus passando por ali que vai tentar invadir aquela célula, ela vai reconhecer que aquela célula, aquele organismo é estranho e não vai deixar ele passar. E ao mesmo tempo ele reconhece, por exemplo, uma célula branca sua, que é uma célula do sistema imunológico, ele vai reconhecer aquela célula e também não vai disparar um mecanismo de ataque. Por isso que essa função é muito importante. E a membrana plasmática, ela pode apresentar especializações. Essas especializações variam de acordo com o seu tipo de célula. Aí aqui temos algumas especializações, nós vamos ver cada uma delas. E vamos começar pelas microvilosidades. As microvilosidades são expansões do citoplasma da célula e ela possui como função aumentar a superfície de absorção. Como é que isso funciona? Por exemplo, finge que aqui eu tenho um espaço de 10 centímetros. Se eu colocar um barbante entre as palmas da minha mão totalmente esticado, vocês concordam que vai ser uma área menor do que se eu colocar um outro barbante de maior comprimento, mas ele todo enovelado, todo fazendo umas voltas, que nem aqui nesse desenho que eu fiz? Porque aí tem um aumento da superfície de absorção. E nós temos células com microvilosidades na membrana plasmática em regiões do nosso organismo que precisam realizar tem uma grande atividade de absorção, como, por exemplo, o estômago, o intestino, onde a gente faz absorção de nutrientes, de água, de sais minerais. E nós também temos as zônulas de oclusão e de adesão. Elas possuem as suas diferenças, mas elas têm o mesmo objetivo, que é impedir que substâncias passem do meio extracelular para o meio intracelular, ou vice-versa, do meio intracelular para o meio extracelular. Ela promove ligações entre as células adjacentes, então nenhuma substância consegue passar entre elas.
Aqui no GIF vocês podem ver que tem uma célula aqui, outra aqui, e entre elas há uma zônula de oclusão. Nesse exemplo aqui é uma zônula de oclusão, fazendo a ligação entre as células e impedindo que haja a passagem de substâncias entre elas. Nós também temos a presença de desmossomos. Assim como as zônulas, ele promove uma forte adesão entre as células. Só que ele possui, diferentemente das zônulas, né, ele possui proteínas na parte intracelular que trespassa, então realmente fecha aquilo como se fosse um botão de pressão. Nós temos a junção comunicante, que promove adesão e comunicação entre células com passagem de material entre elas. Então, elas formam um canal entre as células adjacentes, permitindo a passagem de material entre elas. E nós também temos as interdigitações, que promovem um encaixe entre as membranas celulares das células adjacentes. Elas formam um encaixe ali, mas não há passagem de nada, só como se fosse um quebra-cabeça mesmo, se encaixa. E por fim, nós temos outras especializações da célula, que são os cílios e flagelos. Os cílios, eles são curtos e em grande quantidade e atuam na locomoção e na remoção de impurezas. Já os flagelos, eles são longos e em pequenas quantidades, geralmente são 1, 2 ou 3, e eles atuam somente na locomoção. Aqui nós temos um exemplo de células com cílios na sua extremidade. Aqui vocês podem ver aqui, são centenas e centenas de cílios, provavelmente milhares, na verdade, milhares de cílios. Já aqui nós temos vários espermatozoides, que são gametas, né? Gametas masculinos. E eles possuem um flagelo que auxiliam na locomoção para poder encontrar o óvulo. E como é que ocorre a movimentação dos cílios do flagelo? Os cílios, eles batem auxiliando, né, na locomoção. Nesse exemplo aqui, por exemplo, é um protozoário que tem o corpo dele, a célula dele. Lembra que protozoário é unicelular, então ele apresenta a única célula dele, revestida de cílios que batem e auxiliam na locomoção. Também a presença de cílios no trato respiratório. Isso aqui essa imagem é um trato respiratório de um camundongo, mas nós também, nós seres humanos, temos cílios nas nossas vias aéreas. E eles batem auxiliando a remoção de impurezas. Já o flagelo, ele promove a locomoção quando ele bate, como se fosse um movimento de chicote mesmo. Aqui eu trouxe outro protozoário, a euglena, e ela possui 2 flagelos que auxiliam na locomoção. E nessa imagem aqui é uma bactéria, e essa bactéria ela apresenta tanto cílios quanto flagelos e auxiliam na locomoção. E logo depois aqui do GIF vai aparecer o espermatozoide, né, batendo o flagelo aqui, ó, e se locomovendo. Portanto, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu a estrutura da célula, que é formada por uma bicamada lipídica com proteínas, colesterol, e a gente também viu as especializações da célula. Nós vimos as microvilosidades, zônulas de oclusão e de adesão, desmossomos, junções, interdigitações e os cílios e os flagelos. Na próxima aula, nós vamos ver a permeabilidade da membrana plasmática. Então, a gente vai ver essas proteínas, né, de periféricas, proteínas integrais de forma mais aprofundada. É só isso mesmo, gente, e até a próxima aula.